37. Guarda esse número. Porque quando a bola rolou no MetLife, a Espanha já tinha vencido a Copa, antes do apito, antes do Messi tocar na bola. A final de 2026 não foi decidida em campo, ela foi decidida num número que estava na cara de todo mundo, e ninguém quis enxergar. Argentina 0, Espanha 1. Mas o placar mente. O placar esconde a maior chacina técnica que uma final de Copa já viu. E ela vai incomodar muita gente. A Espanha não ganhou essa Copa na prorrogação. Ela ganhou meses antes. E o número 37 é a prova. Quem acha que foi sorte, gol no fim, bola parada, não entendeu nada do que aconteceu. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o 37 entregou o título antes da final. Vou te contar a estatística sobre o Messi que a transmissão não teve coragem de exibir. E vou provar com a conta na mão que existia um roteiro escrito para esse jogo. E a Argentina foi só figurante. Tem número que dá medo, tem gol anulado que quase muda tudo, e tem uma expulsão que ninguém tá comentando direito. Fica até o final. O dado mais forte, o que fecha a minha tese, eu guardei pro final. Se você sair antes, vai discutir esse jogo pela metade. E se você gosta de futebol, deixa o like e se inscreve. Então, vamos pro número. A Espanha chegou nessa final com 37 jogos sem perder. E esse é o número que já tinha carimbado o título antes de qualquer um entrar em campo. Deixa eu te situar. A última vez que a Espanha perdeu foi em março de 2024. Um amistoso em Londres. 1-0 para a Colômbia. Depois disso, nunca mais. 29 vitórias, 9 empates, 95 gols marcados, 28 sofridos em toda a série. Isso não é uma boa fase. Isso é um ciclo que entrou para a história. Para você ter noção, 37 jogos sem perder empatava o recorde da Itália do Mancini, aquela que ganhou a Euro. A diferença é que a Espanha fez isso com mais vitórias. Não era um time que empatava e segurava, era um time que atropelava. Aí você vai me dizer, invencibilidade não ganha Copa. Quem ganha a Copa é quem faz gol na final. Beleza, então me explica uma coisa. Nessa Copa a Espanha sofreu um gol, no torneio inteiro. Empatou só na estreia 0-0 com Cabo Verde. E a partir dali não deu mais brecha pra ninguém. Na semifinal pegou a França, a mesma França que tinha feito 16 gols em 6 jogos, o ataque mais quente do torneio. Sabe quanto a França produziu de gol esperado contra a Espanha? 0,3. 0,3. Terceira semifinal seguida que a Espanha elimina a França. Euroliga das Nações e agora a Copa. Isso não é fase. Isso é superioridade estrutural. 37 jogos sem perder é tipo dirigir 2 anos inteiros numa cidade grande sem uma batida sequer. Ninguém faz isso na sorte. Isso é controle. É leitura de jogo. É saber onde a bola vai antes de ela chegar. E é por isso que me irrita quando falam que a final foi equilibrada. Não foi. A narrativa do equilíbrio existe porque o placar terminou 1-0. Mas placar magro não é sinônimo de jogo parelho. Guarda essa ideia que daqui a pouco eu destruo o mito do equilíbrio com números. E segura também esse 0,3 da França. Eu volto nele porque ele explica exatamente o que aconteceu com o maior jogador do mundo dentro dessa final. Mas se o número 37 já te convenceu, o próximo dado vai te assustar, porque o maior jogador da história entrou nessa final e sumiu. Literalmente sumiu. E não sou eu dizendo, é a estatística. Segura essa. Messi jogou 120 minutos de uma final de Copa e não tocou na bola dentro da área da Espanha uma vez sequer. Nenhuma. O cara com mais bola de ouro da história, o maior de todos, passou uma final inteira sem pisar com a bola na grande área do adversário. E segundo a Opta, isso só aconteceu 2 vezes em 31 partidas de Copa do Mundo na carreira dele. A outra foi a semifinal de 2014, contra a Holanda, 2 vezes em 20 anos de Copa. E não para aí. Olha o massacre nos números da final. 20 finalizações da Espanha contra 2 da Argentina. 2. E nenhuma delas no gol. 0 no alvo numa final de Copa do Mundo. 65% de posse para a Espanha, alguns levantamentos batem em 69%. 755 passes certos. Isso não é jogo. Isso é aula com aluno amarrado na cadeira. Aí vem a narrativa fácil. Ah, mas a Argentina se segurou, quase levou para os pênaltis, faltou pouco. Mentira, faltou muito. Um time que finaliza 2 vezes numa final, nenhuma no gol, não estava perto de nada. Estava sobrevivendo. Perto do título? Não. Estava perto do abismo o tempo todo. E a corda que segurava era o Dibu Martínez. Mas e o Dibu, que fez milagre? Fez. E é justamente o ponto. Quando o herói do teu time é o goleiro numa final, o jogo já te disse quem mandou. Herói é quem decide atacando. Vilão obrigatório é quem se salva no reflexo. Foi como trancar o Messi num quarto e jogar a chave fora. Ele bateu na parede por 120 minutos, procurando uma porta que a Espanha tinha lacrado antes do jogo começar. Lembra o 0,3 da França? Pois é. A Espanha faz isso com todo mundo. Não é sobre o Messi estar velho, é sobre o sistema não deixar a bola chegar nele. O número 37 era um aviso, e o Messi invisível foi a fatura chegando na mesa, e a expulsão do Enzo Fernandes no fim do tempo normal. Só que tem uma pergunta que quase ninguém fez, e se um único lance tivesse mudado tudo? Teve um gol anulado, uma bola que foi pra rede e voltou. E provo porque mesmo com esse lance o roteiro não mudava. Antes de fechar, em que minuto você percebeu que a Argentina não tinha chance? Escreve e deixa o like.
Agora, para terminar a conta, existia um roteiro para essa final, e a Argentina foi escalada de figurante. Vamos reconstruir. Aos 44 do primeiro tempo, a Argentina já perde o Lisandro Martinez, machucado. Entra o Otamendi. No fim do tempo normal, o Enzo Fernandes leva o segundo amarelo numa entrada dura no Cubarsí, e é expulso. Argentina com 10. E antes disso, aos 6 da prorrogação, a Espanha fez o gol. Anulado. O árbitro Slavko Vincic marcou um pisão do Merino no defensor. A bola tinha entrado. Agora pensa comigo, se aquele gol do Merino tivesse valido aos 6 da prorrogação, você ia dizer: viu, a Espanha sempre foi melhor, tá explicado. E se o Dibu não faz 3 milagres no tempo normal, isso vira 3-0 antes da prorrogação. O roteiro não muda, só muda a margem do placar. E a expulsão do Enzo? Ah, com 11 a Argentina segurava. Segurava o quê? A Argentina finalizou 2 vezes com 11 em campo. O problema nunca foi o número de jogadores. O problema é que a bola não chegava no Messi. 10 ou 11, o abismo era o mesmo. Então o gol saiu do jeito que tinha que sair. Pressão, 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 até a defesa ceder. Pedro Porro cruza, Nico Williams ajeita de cabeça, e o Ferran Torres aparece livre para estufar a rede. Não foi um raio no céu azul, foi a gota número 1000 caindo no copo que já estava transbordando há 100 minutos. E olha, eu não tô aqui para cuspir na Argentina, é a maior seleção da última década. Quarto vice em 7 finais de uma tricampeã mundial. Tinha o melhor ataque da Copa, 19 gols, 3 a mais que a França. E o Messi se despede como lenda. 6 Copas disputadas, só ele e o Cristiano nesse clube. 34 jogos, 21 gols, 12 assistências, 3 finais, igualando o Cafu entre jogadores de linha. Um título, 2 vices. É gigante, mas gigante também perde para quem é, naquele momento simplesmente melhor. E aqui tá o número que eu guardei pro final. Com a vitória, o 37 virou 38. A Espanha se isolou como a maior invencibilidade da história do futebol de seleções. Aquele número que eu te pedi pra guardar lá no início, ele não previu o título. Ele entregou. Porque nível de 37 jogos invicto não perde final. Ele executa final. A Espanha não venceu a Argentina. Ela cumpriu tabela com o destino que ela mesma construiu. Jogo após jogo. Ao longo de 2 anos sem perder. A final de 2026 não foi decidida por um gol na prorrogação. Foi decidida por um número que já estava escrito, o 37. Agora eu quero saber de você. Foi o maior domínio da história das finais de Copa ou foi a despedida mais dura da era Messi? Comenta aqui embaixo, sem medo. Eu leio e respondo. E aqui é assim todo dia. Histórias e análises do futebol que a TV não conta. Todo dia às 18 horas. Amanhã eu volto com a história do jogador eleito como o melhor da Copa do Mundo de 2026. A infância, o fracasso e a redenção na Copa. Tamo junto e até amanhã às 6.